Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, trazendo alguns segredos da palavra do Senhor. E o tema de hoje é o leitor e a leitura. É um tema que eu tenho certeza que irá alcançar todas as áreas. Irá alcançar crentes, irá alcançar crentes leitores, irá alcançar pregadores e irá alcançar teólogos. Eu tenho certeza que será de grande valia e de grande edificação. Vou ler um texto base que se encontra na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3 e no versículo número 15 e 16. E tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. O apóstolo São Pedro já está deixando bem claro aqui uma coisa. Se para ele que andou com Jesus, recebeu revelações do céu, viu coisas, viveu coisas que estão inseridas no Novo Testamento, ele disse que há pontos difíceis de entender, quanto mais eu, que sou um simples leitor, um simples cristão e um simples pregador da palavra. Então, se Pedro está dizendo que existem pontos difíceis, é porque existem pontos difíceis. Existem 3 classificações dos assuntos da Bíblia. A primeira classificação é os assuntos mais fáceis. Não é fácil, mas existem os que são mais fáceis. Existe o que são menos fáceis, a segunda classificação. E a terceira é os mais difíceis. Os assuntos que são mais fáceis, não fáceis, mas mais fáceis, são os assuntos concernentes à salvação, à soteriologia. Assuntos que falam sobre a salvação, que é pela graça que somos salvos, que nós somos salvos por mérito de Jesus. Esses assuntos são os assuntos mais fáceis, não fáceis, mas mais fáceis. Os menos fáceis são os assuntos concernentes a dons espirituais. São os assuntos que não são tão fáceis quanto os assuntos da salvação. E a terceira classificação, que é os mais difíceis, são os assuntos concernentes à escatologia, que é o estudo, o tratado, a ciência das últimas coisas. Por exemplo, a vinda de Jesus, que existe várias escolas de interpretação do Apocalipse. Existe uma escola que é futurista, que crê que ainda irão acontecer. Existe uma escola que é preterista, que acredita que já aconteceu. Existe uma escola que acredita que estamos vivendo. Existem pelo menos 4 escolas de interpretação do Apocalipse. Dentro dessas 4 escolas, a escola que me formou, por exemplo, futurista, acredita que as coisas ainda irão acontecer. Dentro da escola futurista, ainda existe 3 formas de interpretar, que são os pós-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pré-tribulacionistas. Existem várias formas de interpretação da Bíblia Sagrada, mas tenha certeza que para Deus só existe uma forma de interpretação da Bíblia Sagrada. Você vai ver Paulo dizendo para Timóteo que
a palavra não é de particular interpretação, porque ela foi inspirada pelo Espírito. Ali ele estava se referindo que não é de uma única revelação. Aquilo que Deus falou pela boca do profeta Isaías, se eu ler a Bíblia hoje, eu posso tirar lições para a minha vida. Aquilo que Deus falou pela boca do profeta Jeremias, posso tirar lições e posso trazer para a minha vida. Coisas que aconteceram no livro do Gênesis, eu posso trazer para a minha vida. E Paulo diz que toda a Escritura, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir e para edificação nossa. Então, não é simples assim, mas um dos primeiros pontos que eu quero falar nessa noite é sobre a persistência, a perseverança e a constância. Porque muitas pessoas distorcem as Escrituras, como falou Pedro no capítulo 16, porque é difícil de entender. Porque ou é indouto ou é inconstante. O que é indouto? Pessoa desprovida de entendimento. Inconstante. Pessoas que não é constante. Eu conheço pessoas que não é indouto. É até douto. É até bacharel. Mas, por ser inconstante, acabou torcendo as Escrituras. Por exemplo, tem um professor de teologia que disse que Samuel, ele não era da tribo de Levi, porque quando você lê os primeiros capítulos do livro, você vai ver que havia um homem de Ramataizofim, montanhas de Efraim. Por ele ser de Efraim, ele entendeu que ele era da tribo de Efraim. Porém, o primeiro vídeo que eu gravei no canal, você vai ver se Samuel era levita ou não. Aí lá eu explico. Samuel era levita. Você vai encontrar isso no livro de Crônicas, na genealogia. Uma coisa que nem todo mundo quer ler. Quando você chega lá, fulano, que gerou Beltrano, que gerou fulano, dá logo um desânimo, dá logo uma dor de cabeça. Mas eu aprendi, no início da minha fé, com um irmão que estava ensinando, dando alguns seminários, ele disse que uma das coisas para a pessoa ser persistente na leitura é não pular nenhuma parte da Bíblia, inclusive genealogia. Ele disse que ele lia constantemente a Bíblia e ele disse que quando ele pulava a genealogia, ele começava a ter preguiça. E eu tomei esse conselho e carrego comigo até hoje. Mesmo eu sabendo o que está escrito, mesmo alguns textos que eu já sei de cor salteado, eu leio ele com muita atenção para saber se tem algo novo da parte de Deus para a minha vida. Por exemplo, quem não sabe o Salmo 23 de cor salteado, o Salmo 91 de cor salteado, o Salmo de número 46, o Salmo de número 121, Salmo de número 125, geralmente são salmos conhecidos, porém, eu procuro ler com atenção, mesmo eu sabendo o que está aqui, vou ler com atenção para saber se Deus tem algo novo para a minha vida. Então, persistência. Como eu havia falado, eu já vi uma pessoa que não era indouto, era bacharel em teologia, era professor de teologia, porém era inconstante. Uma vez nós recebemos um pregador aqui na cidade e ele estaria pregando na consagração pela manhã e também estaria pregando no culto à noite. E como eu era novo convertido, curioso, jovem, sedento pela palavra, eu perguntei àquele pregador, uma bênção, pregava muito, prega muito. Eu perguntei para ele: pastor, o senhor já leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Eu não preciso ler a Bíblia toda. Eu abro o texto e Deus me revela. Eu estudo os textos. Eu amei. Quando chegou a noite que ele foi pregar,
ele estava pregando no texto de 2 Samuel capítulo 6 sobre a arca na casa de Obed-edom. E quando ele falou da passagem que Uzá toca na arca e morre, ele disse que se perguntou por que Uzá morreu. E quando ele foi estudar, ele viu que o nome dele significava força, e ele entendeu que ele havia tocado com força e Deus o matou por causa dessa imprudência. Aí eu entendi que ele também falhou na constância. Por quê? Porque quando você lê as leis de Moisés, você lê o Pentateuco, você vê no livro de Números, no capítulo 4, e no versículo de número 15, que ninguém, absolutamente ninguém, nem sacerdote, nem levita, nem sumo sacerdote, nem Moisés, nem Arão poderia tocar na Arca da Aliança. Mas, irmão Maxwell, como é que iria carregar? Nos cabos que eram colocados ao lado dela. Se fosse constante, iria lembrar daquilo que estava escrito na lei. Outro ponto foi quando ele disse que Obed-edom era filisteu. Obed-edom, o geteu. Ele leu o texto e interpretou o texto conforme tudo que está escrito naquele texto. Porém, nem sempre nós iremos interpretar o texto conforme aquilo que está escrito naquele texto. Este foi um dos motivos. Obed-edom, o geteu. Ele aplicou, dizendo que Deus quebra protocolos, Deus pega um filisteu para cuidar da Arca da Aliança. Mas isso não seria um protocolo, isso seria um princípio. Deus ele quebra protocolo, mas Deus ele nunca vai quebrar princípios. Infelizmente, quem quebra princípios somos nós, infelizmente. Então, ele falhou na inconstância mais uma vez, porque ele não entendeu que existia duas Gate. Uma Gate na Filístia, que nascia lá, era geteu. Um exemplo é Golias, o geteu, filisteu. Obed-edom, o geteu, de Gate-rimon, que se encontrava localizada nos territórios de Efraim e também nos territórios de Dan. Duas Gates-rimon dentro de Israel. E esse era um levita que havia sido escolhido e recebeu uma terra de seus irmãos Efraim, porque levita não recebeu terra. Isso eu falo no primeiro vídeo do canal. Então, ele era muito douto, estudado, este pregador também, bacharel em teologia, e por não ser constante, acabou tropeçando nesse detalhe. Pregador, o que é ser constante? Ser constante é todo dia, sempre, não parar, sem cessar, perseverar. Ou seja, para lermos a Bíblia em um ano, é preciso ler pelo menos 5 capítulos por dia se você lê a Bíblia em um ano. Se você lê 10 capítulos por dia, você lê a Bíblia 2 vezes em um ano. Eu visitei um irmão que ele lia a Bíblia uma vez por ano, no mínimo. E eu tinha costume também de ler, que eu aprendi com ele, de ler pelo menos uma vez por ano. Aí eu bati na casa dele, irmão, Pai do Senhor, tudo tal, conversando. E aí, tá em qual livro? Porque sempre que a gente se via, perguntava, e aí, irmão, tá em que livro? A gente falava, trocava aquela figurinha, aquele papo gostoso da palavra de Deus. E eu perguntei, irmão, você tá em qual livro? Aí ele, não, eu não leio mais assim seguido, agora eu estou mais estudando a palavra de Deus e tal. Para você estudar a palavra de Deus, você não precisa abandonar a sua leitura diária. Existem 3 tipos de leituras, pelo menos 3 tipos. A leitura diária é aquela que a gente tem um propósito de ler constantemente. Por exemplo, ler 5 capítulos por dia, ler 10 capítulos por dia, ler um livro inteiro por dia. Cada um tem o seu tempo, a sua necessidade, cada um tem a sua disponibilidade para ler o quanto puder.
Então essa leitura é a leitura diária. Tem a leitura devocional, aquela leitura que fazemos, por exemplo, em uma consagração. Você vai consagrar no sábado e começa de manhã, tal hora, e lê um texto e fica meditando aquele texto durante a sua consagração, tal. Ou quando tem um culto temático, aí você lê um texto devocional conforme o tema que você deu aquele culto. E a terceira tipo de leitura é a leitura exegética e teológica, que você procura interpretar o texto usando os princípios da teologia exegética, que é a interpretação, a hermenêutica, a exegese. Hermenêutica, a arte da interpretação, exegese. A prática da hermenêutica, extrair aquilo que está dentro do texto, que aprendemos nos estudos teológicos acadêmicos. Então, existem 3 tipos de leitura. A leitura diária. Eu comecei com a leitura diária. Começa com a leitura diária e nunca para. Essa leitura ela nunca pode parar. Você pode ser bacharel, você pode ser mestre, você pode ser doutor, PhD. Essa leitura diária, ela nunca pode faltar na vida de um leitor, na vida de um pregador, na vida de um pastor e na vida de um teólogo. Porque você pode até ser douto, você pode até ser provido de entendimento, ser provido de conhecimento, porém você não pode ser inconstante. Você tem que estar naquele exercício. A sua mente ela tem que estar na palavra de Deus constantemente. Quando é que lê? Para pregar? Somente para pregar? Não, ler constantemente. Lê para si, do Gênesis ao Apocalipse. Você traz lições para a sua vida. Porque tem pessoas que só lê quando vai pregar. Tem pessoas que só lê quando vai ensinar. Então, é por isso que temos uma grande quantidade de pessoas que têm conhecimento, porém pouca prática. Porque lê somente para aplicar na vida dos outros, mas não lê para aplicar na sua própria vida. Por que não lê a Bíblia toda, de capa a capa? Um dos motivos que as pessoas não conseguem e têm dificuldade de ler a Bíblia de capa a capa é porque não é constante. Como é que você vai entender a Bíblia, o livro do Gênesis, por exemplo? Se você lê hoje até o capítulo 5, aí passa uma semana sem ler. Quando você passa uma semana sem ler, você já esqueceu aquilo que você leu nos capítulos anteriores. Aí você lê mais 10 capítulos. Aí você passa mais 15 dias sem ler, você vai esquecer aquilo que você leu nos dias anteriores. Então, um dos motivos a qual enfraquece a perseverança da pessoa ler a Bíblia de capa a capa é a inconstância. A pessoa não consegue ser constante. A ciência diz que se você fizer uma coisa por mais de 40 dias seguidos, se torna um hábito. Se você ler a Bíblia todos os dias, em um horário, durante 40 dias, se tornará um hábito na sua vida. E aí você não vai querer parar mais, pela força do hábito. Interpretação. A Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Para interpretarmos algum texto, precisamos de outros textos da Bíblia que falam a mesma linguagem. Que Deus lhe dê graça para ser constante, que o Espírito do Senhor lhe dê entendimento, que o Espírito do Senhor lhe dê sabedoria. Ore sempre antes de fazer a sua leitura diária. Não pare de fazer a sua leitura diária. Pode fazer qualquer outro tipo de leitura depois. Pode ler comentários, ler apostila, mas nunca abra mão da sua leitura diária. Por exemplo, tem um comentário bíblico, é bom o comentário bíblico, porém o bom é você ser constante na palavra. Tem um comentário bíblico que diz que o maná tinha gosto daquilo que os israelitas
queria que estivesse. Por exemplo, os israelitas iriam colher o maná e diziam: hoje eu quero comer pizza. Ele sentia o gosto da pizza. Só que quando a gente vai ler a Bíblia, nós vemos que o maná ele tinha gosto de pão de mel. Tinha cheiro de azeite fresco. Era como semente de coentro. Então, quando a gente é constante nas Escrituras, erros que vamos encontrar no comentário, porque o homem é passivo de erro, nós podemos não ir pela essa linha errônea, nós podemos ir pela linha correta, que é a palavra de Deus. Vou concluir o vídeo com o versículo que Deus diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite. Salmos 1, versículo de número 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém pelos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nele de dia e de noite. Que você possa ter graça, ânimo, força para meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E ser bênção para aqueles que estiverem à sua volta. Para você ter sempre uma palavra da parte de Deus, uma palavra que traga a esperança, que traga o refrigério, que traga a cura, que traga a libertação, que traga o renovo e principalmente salvação de almas para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.